E eu quero conversar com a igreja sobre desertos e como que nós enfrentamos os desertos e por que eles acontecem e o que são esses desertos na nossa vida, tá? E são tempos em que nós precisamos de força, são tempos em que nós precisamos de cura, são tempos em que nós precisamos que a mão do Senhor esteja sobre nós, estendida sobre a nossa vida e nos sustentando e nos guiando, tá? Quero ler com você um versículo da palavra do Senhor, de Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler o verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Quero compartilhar com você um pouquinho hoje sobre os desertos. E deserto não é um privilégio de alguns de nós. Todos nós passamos pelo deserto. Todos nós passamos por desertos ao longo da nossa vida. Eu estava ontem à noite na minha casa pensando na palavra e me veio ao coração alguns desertos que eu passei. Na verdade, quando eu me entendi por gente, eu já estava num deserto. E eu passei ao longo da minha vida por alguns desertos. E tenho passado. E sei que não passei ainda por todos os desertos que eu preciso passar ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida. Tornar-se um cristão não é ser privado dos desertos, mas é ser convidado para os desertos. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele passou pela experiência do deserto. E não foi apenas aquele tempo em que Ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Jesus passou pelo deserto de muitas formas e de muitas maneiras. Através da solidão, através da traição, através das dificuldades e das necessidades que Ele enfrentou. Jesus, Ele passou pelo deserto até mesmo quando Ele estava na cruz. E aquele grito dele, desesperado, de socorro a Deus, é o grito de alguém que está no deserto. Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? É o grito de alguém que está enfrentando um deserto. Nós passamos por desertos. E como cristãos, nós atravessamos desertos. E eu quero, nessa manhã, estar conversando com você um pouco a respeito disso. É um assunto importante para nós. E é um assunto importante porque talvez você esteja aqui hoje celebrando que você conseguiu atravessar um deserto na tua vida. É um assunto importante porque talvez alguns aqui estejam dentro de um deserto. Estejam passando pela experiência do deserto. É um assunto importante porque alguns aqui estão caminhando para um deserto. Existem alguns desertos que são anunciados. A gente sabe que vai passar por eles. Existem alguns desertos que nos pegam de surpresa.
que vem pelas costas. Todos nós passamos por desertos. Nós não nascemos para o deserto. Deserto não é lugar de vida. As coisas não sobrevivem no deserto. Nós não nascemos para o deserto. É por isso que ele nos incomoda tanto. Mas o deserto, ele é um caminho. E um caminho necessário a todos aqueles que vivem. O que são os desertos? Deserto é um lugar difícil de atravessar. Talvez você esteja passando por algum deserto. O que são os desertos da nossa vida? Deserto é um tempo de escassez, é um tempo de dificuldade. É aquela pessoa que sai todo dia pela manhã em busca de um emprego e encontra todas as portas fechadas. É aquela pessoa que o mês ainda está na metade e os recursos já se esgotaram. Deserto é aquela pessoa que está enfrentando uma enfermidade e está orando e colocando diante de Deus e está tomando os seus medicamentos. E o tempo vai e as coisas parecem que não melhoram. Deserto é aquela noite fria e escura, cinzenta, que você passa, às vezes numa casa de velório. Uma noite interminável de dor, que você sabe que ainda vai ser muito maior. Eu já enfrentei alguns desertos e confesso que já caminhei com pessoas que enfrentaram desertos e fiquei sem ter o que dizer, tanto para os meus quanto para os de algumas pessoas que acompanhei. Deserto é talvez a sequidão da alma, é a sua busca por Deus, seu clamor por Deus, e você não o encontra. Deserto é você sentir-se sozinho, mesmo no meio de uma multidão. É você estar na tua casa e sentir que não está sendo amado. Mas o deserto também é essa nossa impossibilidade de amar. Até mesmo quando a gente quer amar, a gente não encontra força para se levantar e para amar. É o deserto do sentimento que está dentro da gente, que a gente gostaria que nascesse ou renascesse, e a gente está lutando. Todos nós passamos por desertos. Deserto é um lugar difícil de atravessar. Nem todos os desertos vêm de Deus, mas a solução deles está no mesmo endereço, em Deus. Nem todos os desertos vêm de Deus. Existem alguns desertos que foi para o local em que nós nos encaminhamos. Nós também construímos desertos. Os desertos não só apenas vêm na nossa vida de uma forma extraordinária, ou vindo de uma outra situação, de uma outra pessoa. Há desertos que nós criamos e que atravessamos eles, mas desertos que nós criamos. E é importante a gente perceber se o deserto que a gente está é um deserto que nós criamos ou é um deserto que se nos surgiu. Porque se é um deserto que nós criamos, tem uma maneira diferente de tratar. Posturas para tomar. Eu ontem conversei até altas horas com
um rapaz que está passando por um deserto no seu casamento. E ele estava desesperado. Confesso que das outras vezes eu conversei com ele de uma forma muito mais amistosa, muito mais querida. Mas chegou num ponto ontem que a gente precisava conversar de homem para homem. E eu disse para ele, falei, olha, o deserto que você está é o ambiente que você criou. Deus te ajuda a sair dos desertos, até mesmo daqueles que você criou. Mas é preciso reconhecê-los. E é preciso retomar a tua vida. E é preciso refazer o teu caminho. Desertos. Todos nós enfrentamos. Os desertos, eles são um lugar de dependência total de Deus e da providência de Deus. Eu confesso aos irmãos que em um dos desertos que eu lembro da minha vida, eu não tinha para onde correr. Eu não tinha o que fazer. Haviam monstros que eu mesmo havia criado. Eles não existiam, mas eu os criei. Os monstros do deserto. E eles me assustavam e me aterrorizavam a cada minuto e a cada segundo. A tal ponto de eu sair pelas ruas andando, olhando de um lado para outro, perdido no meu caminho, na minha vida. Estava dentro do deserto. E o meu socorro só podia vir de Deus. E a minha providência só podia vir de Deus. Porque eu já não tinha mais forças para suportar o deserto que estava dentro de mim. E é assim que acontece conosco, porque essa não é uma experiência só minha. Essa experiência que alguns irmãos da comunidade estão vivendo. E alguns de vocês aqui viveram. E é uma experiência que alguns de nós vamos passar ao longo da nossa vida. Deserto é aquele lugar onde você só vai conseguir sobreviver mais um dia pela providência, na dependência de Deus. É Deus que abre o mar. É Deus que envia o pão. É Deus que faz a sombra. É Deus que nos aquece. É aquele tempo da tua vida em que você está na dependência total de Deus. Que tudo que você faz, todas as forças que você empenha, é coisa pequena diante do desafio que você tem. Desertos. Desertos. Lugar de dependência e lugar de vivermos a graça e a misericórdia divina. Os desertos, irmãos, não são agradáveis. Se nós pudéssemos, nós os evitaríamos. Eu lembro de uma experiência quando eu era pequeno e eu estava no colégio interno, e um dia chegou o pessoal da vacinação. O pessoal que tem um pouco mais de idade lembra daquela máquina de vacina que eles encostavam na gente. Era horrível. E eu sempre fui muito forte para essas coisas, mas naquele dia eu não estava bem. E eu lembro que nós estávamos na classe e a nossa turma saiu para vacina. E eu, na minha perspicácia, olhei no chão e vi um algodãozinho.
tive uma grande ideia. Eu vou ficar nesse bolo, nessa confusão que está aqui. Peguei o algodãozinho e saí com o algodãozinho, com aquela cara de dor. Fui lá para minha sala. Você acredita que eu fiz isso, Juliano? Mas eu não era pastor naquela época. Aí eu peguei e fui para a classe, fiquei lá sentado. O pior estava por vir. Dali a pouco todo mundo vacinado. Entra a equipe dentro da sala. Escuta, tem algumas pessoas aqui que não... E eu com o algodãozinho ali. Aí me chamaram lá na frente. Eu achei que eu tinha enganado. Me chamaram lá na frente. E aí eu tive que tomar... Além de passar vergonha, eu ainda tive que tomar na frente de todo mundo me olhando. Então não vale a pena a gente fugir do deserto. Não vale a pena. Se existe um deserto, é necessário atravessar. E o deserto, ele não pode ser atravessado por escolhas de atalhos. Não escolha um atalho para atravessar os teus desertos. O atalho, ele vai atrapalhar o teu percurso. É como se você estivesse com um carro e você estivesse indo para algum lugar e de repente você escolheu pegar um atalho. E aí você vai por aquele atalho, só que quando você chega numa certa altura, você percebe que não dá para seguir. E aí você tem que voltar até onde você estava. E da onde você estava, você tem que seguir até o teu destino. Nós, muitas vezes na vida, nos sentimos tentados aos atalhos, aos caminhos fáceis, a querermos fugir da dor. Não fuja do teu caminho. Enfrente o teu deserto. Eu lembro de um dia que a minha irmã chegou para mim e disse assim: Maurício, por que você está assim? Por que você não se levanta? Por que você não enfrenta? Por que você não enfrenta? Eu estava acuado. Eu estava querendo que todo mundo olhasse para mim e ficasse com dó de mim, ficasse com pena de mim. Que as pessoas olhassem para mim e dissessem: coitado. Eu estava como um mendigo numa esquina, mendigando o olhar misericordioso das pessoas, e que alguém me socorresse. E a minha irmã disse para mim: enfrente o teu deserto. Levanta a tua cabeça e enfrenta o teu deserto. E ela me ajudou muito. Porque se eu tivesse um atalho, eu pegava. Mas graças a Deus, porque Deus colocou um anjo para me dizer que não vale a pena tomar atalhos. É preciso enfrentar a vida, é preciso enfrentar a dor. Eu converso muito isso quando a gente fala, por exemplo, sobre luto. As pessoas que, num ambiente de luto, elas não enfrentam, elas vão ficar com dificuldade o resto da caminhada, o resto da vida. É preciso enfrentar o luto. Se a gente negar o luto, nós vamos ter dificuldade a nossa vida inteira. Aquele momento de luto, ele é importante para toda a vida. Ele fecha um ciclo. Por mais dolorido que seja,
ele é necessário. Os desertos, eles cumprem esse papel de ciclos da nossa vida. Se você olhar para trás, você vai ver que depois de alguns desertos, a tua vida mudou. Eu passei por esse deserto, e porque eu passei por esse deserto, eu amadureci. Eu passei por esse deserto, e porque eu passei por esse deserto, eu sou uma outra pessoa. Deserto é lugar de forjar, de preparar, de crescer, de amadurecer. Ninguém cresce olhando a paisagem. A gente cresce na vida lutando e enfrentando os nossos desertos. Agora, o deserto, ele é parte da providência de Deus, mas ele não é o nosso lugar. O deserto é parte de um propósito. Um propósito que Deus tem para a tua vida. O deserto é parte de um propósito de Deus. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que os homens de Deus enfrentaram muitos desertos. Mas todos os desertos que eles enfrentavam era parte de um caminho que estava levando eles para algum lugar. Não entenda o deserto como o lugar da tua morte, como o lugar do teu fim. O deserto é o lugar da tua transformação, é o lugar do teu amadurecimento, é o lugar do teu crescimento. O deserto não é o teu lugar eterno, não é a tua habitação. Deus não te criou para você morrer no deserto. Você passa pelo deserto, mas há um propósito maior para a tua vida. E o que me encanta na história do povo de Deus, o que me encanta na história desse povo de Deus aqui, é que Deus havia tirado eles do Egito, eles estavam no deserto, mas havia um propósito de Deus, e um propósito que era muito maior do que aquilo que eles tinham na cabeça deles. Porque o que o povo tinha na cabeça deles era uma terra que emanava leite e mel. O que Deus tinha na cabeça dele era algo muito maior. Era preparar um povo, de onde nasceria o Messias, que viria salvar o mundo de todos os seus pecados. Os desertos da nossa vida, eles têm um papel muito mais fundamental do que nós podemos imaginar. Não apenas para nos levar a um outro lugar, mas para que a nossa vida cumpra também um propósito eterno de salvação e de cura. Eu quero nessa manhã dizer para você que, se você está passando por um deserto, esse deserto não é o lugar para você ficar. Esse deserto é um lugar de atravessar. E se você está passando por um deserto, saiba que Deus não te criou para o deserto. Deus te criou para um propósito, no qual é necessário atravessar o deserto. E o propósito que Deus te criou é algo que vai além daquilo que você pode imaginar. Deus não apenas queria conduzir o seu povo a um lugar melhor, não apenas estava conduzindo o seu povo a um lugar melhor, mas estava preparando um remédio para curar toda a humanidade. E é assim que acontece na nossa vida, quando nós entendemos e aproveitamos os desertos os quais atravessamos. Conheço pessoas doces, adocicadas pelo deserto. Conheço pessoas amargas também. Conheço gente que ficou ruim, ficou dura, ficou seca. O deserto não lhe abriu o coração. Mas eu conheço pessoas que, passando e atravessando pelos desertos, se transformaram em pessoas extraordinárias e remédios para o mundo. Uma última coisa que eu quero dizer a você é que o deserto
É o lugar em que muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Mas Deus sempre está conosco no deserto. Se não, olha o que o texto bíblico diz. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar. Durante a noite, numa coluna de fogo. Deus estava com eles durante o dia e durante a noite. Deserto é lugar da presença total de Deus na nossa vida. Deus está presente o tempo todo e nós não conseguimos percebê-lo muitas vezes, mas Ele está conosco. O deserto é o lugar em que Deus está conosco. Deus está durante o dia e Deus está durante a noite. Eu andava pelas ruas achando que estava sozinho, mas Ele estava comigo. Eu lembro quando eu era adolescente, no meu quarto à noite, ouvindo as confusões na minha casa, da minha mãe, do meu padrasto, e eu colocava no meu coração uma coisa dizendo: será que isso nunca vai acabar? E muitas vezes ali à noite eu achava, no escuro eu achava que estava sozinho. Mas Deus estava comigo. Ele estava comigo. Estava sofrendo comigo. Estava chorando comigo. Esses dias eu estava pensando ali em João capítulo 10, quando fala sobre a morte de Lázaro. E o texto bíblico que diz que Jesus veio e Jesus chorou. E eu fiquei pensando, por que Jesus chorou, né? Podia ter algum anjo chegado ali e falar: mas por que você está chorando? Você não vai ressuscitar ele daqui a pouco? E Jesus ia falar: olha, depois que eu ressuscitar eu vou dar risada, eu vou celebrar. Mas agora ele está morto. Agora eu vou chorar. Deus, Ele chora conosco. Eu conheço um Deus que está comigo todo o tempo. Um Deus que está com você todo o tempo. Ele não nos livra do deserto. Ele nos livra no deserto. Um dos textos bonitos que tem sobre isso é o texto de Jó. Capítulo 42, o verso 5, Jó diz assim: eu te conhecia de ouvir falar. Os meus pais tinham falado sobre ti, Deus. Eu tinha aprendido sobre o Senhor. Mas agora, os meus olhos te veem. No deserto, Jó conseguiu ver. Agora, Deus, os meus olhos te veem. Jó estava dentro do deserto. E ele diz: os meus olhos te veem. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto de coração, um homem temente a Deus, capítulo 1. E passou por todo o seu deserto. E o seu deserto foi um caminho de aprendizado e um caminho de experiências com Deus. O deserto é um caminho de experiência com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, disse Paulo, vivendo um deserto. Ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar dificuldade, posso passar necessidade, posso passar por lutas, posso passar por perdas, posso passar por sofrimentos, mas Deus é a minha força. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, porque Ele está comigo. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Jesus tinha dito para eles que eles iam passar por muitos desertos. E Jesus disse para eles, Evangelho de Mateus capítulo 28, ele diz, encerrando, ele diz assim: estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês em todo o tempo. Eu estarei com vocês em todas as situações.
Eu enfrentarei os desertos com vocês. Eu não deixarei vocês sozinhos no deserto. Deserto é uma realidade na nossa vida, mas é uma realidade na vida de Deus, porque Ele não nos deixa sozinho no deserto. Quero terminar dizendo para você isso. Encare o teu deserto como, presta atenção, encare o teu deserto como um lugar onde Deus vai estar provendo para você a cada dia. É engraçado que no deserto a gente não pode dizer assim: ah, eu tenho bastante, eu tenho em abundância. Deserto não tem celeiro. Deserto, você carrega pouca bagagem, porque não dá para carregar muita coisa. Deserto você tem para o dia. A cada dia, a cada manhã, Deus estará contigo no deserto. A cada manhã, Deus estará te sustentando no deserto. Ah, mas amanhã eu tenho que... Amanhã. Hoje, Deus irá me sustentar no deserto. O tempo do deserto é um dia de cada vez. Já ouviu alguém falar isso? Olha, daqui para frente terá que ser um dia de cada vez. Eu lembro que eu fui com uma moça aqui da igreja, no médico, no Hospital do Câncer uma vez. E depois de ter toda aquela conversa, o médico olhou para ela, um rapaz novo, olhou para ela e falou assim: não desespere, vai ser um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E assim vai ser o tempo nosso no deserto. E assim está sendo o teu dia no deserto. Um dia de cada vez. Deus vai te sustentar. E o maná vai estar na tua mesa ao amanhecer. Porque Ele é o teu Deus. É Ele que te sustenta. É Ele que te guia. Ele estará contigo em todo momento da sua vida. Ele jamais te deixará. E uma coisa linda que tem nesse texto aqui, é lindo demais. O texto bíblico diz que Ele estará conosco de dia e de noite. Mas se você olhar um pouquinho ali, quando começa esse texto, ele diz que o Senhor vai estar à sua frente. Ele vai estar à sua frente. Ele vai estar à sua frente. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele vai estar abrindo caminhos para você. Eu lembro de uma pregação do pastor Messias, que ele conta a experiência de quando ele era pequeno, uma história que ele ouviu no sítio. Um homem foi evangelizar no sítio e ele contou essa história. O filho queria ir com o pai no trabalho que o pai fazia. O pai era lenhador. E o filho falou: pai, eu quero ir com você. Só que o pai acordava muito cedo, ainda era de noite, ainda estava escuro. O pai acordava, fazia o café, e quando o pai saía estava escuro ainda. E o pai então combinou com o filho: olha, tal dia eu vou te levar. E combinou, e o filho ficou na expectativa. E aí chegou no dia, o filho acordou cedo, se prepararam, o filho vestiu-se igual o pai, colocou a bota, colocou tudo igual o pai. E eles saíram pela manhã. E o pai ia à frente e o filho atrás. E eles passavam por aquele mato úmido por causa do orvalho. E quando eles chegaram lá no lugar, o pai percebeu que o filho não tirava os olhos dele e falou: filho, por que você me olha tanto? O filho disse: pai, por que a sua calça está toda molhada e a minha não está? E o pai disse: é porque eu estava indo à sua frente e o orvalho, ele ia molhando toda a minha calça, e aí você vinha logo atrás, e aí você veio com a calça seca. Eu vejo esse cuidado de Deus para com a minha vida até aqui. Deus não me livrou dos desertos. E
Tem alguns que, se eu orar, posso orar do jeito que eu quiser, que Ele não vai me livrar, porque eu tenho que passar. Eu já entendi isso, não tenho problema com isso. Mas uma coisa eu posso ter certeza: Ele estará indo à minha frente e recebendo sobre si todo o peso do meu caminho. Ele vai aliviar a minha carga. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus.